Semana passada a gente iniciou uma série Igreja em Movimento. Semaine passée, on a commencé une série l'Église en mouvement. E nós entendemos muito claramente que a igreja deve sair das quatro Et paredes. nous avons compris très clairement que l'Église doit sortir des quatre murs. Amém? Amen. Nós entendemos que a gente vive igreja Nous avons aqui, compris que nous vivons l'Église ici. mas nós precisamos viver a igreja lá Mais fora. nous avons besoin de vivre l'Église en dehors. A gente viu que muitas vezes nós estamos nos nossos esconderijos. On a vu que beaucoup de fois, on est dans nos cachettes, Dentro da igreja, dans l'Église, dentro do nosso dans coração, nos cœurs, dentro da nossa dans mente. nos têtes. E muitas vezes a gente está preso Et ali. beaucoup de fois, on est emprisonné là. Mas semana passada a gente viu que Mais nós semaine passée, on a precisamos vu qu'on a sair do besoin de sortir de esconderijo. cette cachette. E é isso que nós estamos fazendo. Et c'est ça que nous faisons. A igreja em movimento, L'Église ela en mouvement, precisa sair Elle a besoin de sortir do seu de esconderijo. sa cachette. E como que a gente pode, de fato, iniciar essa série? Et Porque comment on semana peut en passada fait commencer cette série? Parce que semaine passée, nós entendemos o que é a igreja. nous avons compris ce qu'est l'Église. O culto foi uma bênção e eu sei que Deus falou com Le você. culte était bon et je sais que Dieu y a parlé avec vous. Mas hoje nós vamos entender como realmente sair do estado parado. Mais avant, Como partir, como sair do... mais d'abord, nous allons comprendre comment partir de cet état. Exatamente. E é isso que nós vamos entender. Como funcionou. Et c'est ça que nous allons comprendre. Comment ça a Como marché? aconteceu na vida daquelas pessoas no passado. Comment ça a marché dans la vie des gens au passé? Pense na vida de Jesus. Pense dans la vie de Jésus. Jesus viveu 30 anos como cada um de nós. Jésus a vécu 30 ans comme chacun de nous. Estudou, Il a étudié, trabalhou, a travaillé, leu a il a Bíblia. lu la Bible, Ele il a viveu como cada um de nós. Ele vécu leu a comme Bíblia. chacun de nous, Só que não tinha a Bíblia completa naquela época, mais il n'y né? avait pas la Bible complète Ele dans cette fazia époque. parte Il faisait daquela partie escritura. de cette écriture. Mas ele teve que aprender como cada um Mais de il a dû nós. apprendre comme chacun de nous. Porque a Bíblia diz que ele Parce que la era, Bible dit qu'il ele était, é o qu'il homem, est l'homme, mas ele também é Deus. mais il est aussi Dieu. Mas se ele vencesse tudo aquilo que ele venceu Et s'il aurait, sendo Deus, s'il aurait vaincu para tout ce qu'il nós aurait, seria impossível vencer. Se ele venceu il aurait vaincu o pecado sendo le Deus, péché en étant Dieu, para nós seria impossível vencer. pour nous ça allait être Porque nós impossible de somos vaincre. homens, Parce que nous sommes des hommes communs. apesar dele ser 100% Deus, Mais il est 100% Dieu. ele se tornou 100% homem. Il est quand même devenu 100% Ele homme. abriu mão dos seus atributos de Il vida a lâché ses attributs de vie para viver na terra como você. pour vivre dans la terre comme vous. E o start na vida de Cristo Et le début dans la vie de foi Christ, quando ele recebeu o Espírito ça a Santo été no dia qu'il do a seu reçu batismo. l'Esprit Saint le jour de son Ele foi baptême. batizado Il ali a no été Rio Jordão. baptisé dans... Comment il parle déjà? Ele foi batizado. Il a été baptisé. E naquele dia o Et Espírito de ce jour, Deus l'Esprit de Dieu desceu sobre est descendu sur lui. ele. E é exatamente C'est aí que exactement começa là que ça commence. o movimento da igreja. Le mouvement de l'Église. Entenda uma coisa, a igreja já Comprenez une era chose, l'Église, uma realidade para Elle était Deus. déjà une réalité pour Dieu. Ela já era algo que Deus tinha escondido. Elle était déjà quelque chose que Dieu avait Porque caché. a Bíblia diz que havia um mistério que estava escondido. E qual é esse Parce que la mistério? Bible dit qu'il y avait un mystère qui était caché. Et c'est Era pas ce mystère, Jesus fundando a c'était igreja. Jésus qui construisait l'Église. E a igreja começa ali naquele Et dia. l'Église commence là dans ce jour. Jesus recebe o Espírito Santo do Senhor e vai servir ao Jésus próprio reçoit Senhor. l'Esprit Saint du Seigneur et il va servir A le gente vê que durante Seigneur. 3 anos e meio Jesus serviu aos homens, servindo a Deus aqui nessa On voit terra. que durant les 3 ans et demi, Jésus il a servi le Seigneur en servant les hommes ici dans Mas la quando terre. Jesus sobe aos Mais céus, quand Jésus il est monté dans le 50 ciel, dias au paradis, depois, 50 jours après, acontece algo tão poderoso. il y a quelque chose qui arrive très Mais puissant. uma vez, homens, Encore une fois, des hommes mulheres et comuns des femmes communs recebem o Espírito Santo do Senhor. reçoivent l'Esprit Saint de Dieu. E ali, naquele dia, dans ce jour-là, starta a igreja. L'Église elle commence. Ali naquele Ce dia, jour, aquelas pessoas são cheias Les de poder personnes para elles se começar a remplissent de movimentar a puissance pour igreja. commencer à mouvementer l'Église. Naquele dia, Ce jour-là, a igreja l'Église estava em était en movimento. mouvement. Naquele dia, a igreja Ce jour-là, começou a L'Église a caminhar. commencé à marcher. Por quê? Pourquoi? Porque a vontade de Deus estava se cumprindo sobre aqueles Parce que la homens. volonté de Dieu Era o Deus vivendo no homem. la volonté de Dieu s'est accomplie dans les hommes. Deus vivendo no homem. Dieu vivait dans l'homme Através do seu Santo à Espírito. travers son Saint-Esprit. Eu gostaria que você entendesse Et uma j'aimerais bien que vous coisa. compreniez Muitas vezes nós quelque entendemos chose. o Beaucoup de mover fois, do on comprend Espírito que le mouvement de Dieu
Quando a gente se arrepia, quando a gente grita, quando a C'est gente quand on ouve um crie, louvor, quand on pleure, quand on écoute une louange. quando a gente ora e acontece On um prie, milagre, et il y a un miracle qui se passe. quando a gente ora e alguém é curado, On prie, quelqu'un est guéri. quando a gente ora e o câncer é arrancado e On os prie, le médicos cancer, não il s'est encontram enlevé, o câncer Et les mais, médecins ne le trouvent plus. quando uma pessoa não consegue se movimentar, Quando a pessoa não andar, consegue está na se cadeira de movimentar, roda e a marcher, gente ora e aquela pessoa se On põe de pé. prie et la personne se lève. A gente imagina que On o imagine Espírito que Santo está agindo com l'Esprit poder. Com poder. On imagine que l'Esprit Saint il agit avec E le ele está agindo com et poder. il agit avec le pouvoir. Mas há algo que o Espírito Santo quer nos Il y usar, a quelque chose que l'Esprit Saint il veut nous utiliser. que também é muito poderoso, C'est é uma aussi très manifestação puissant, une do poder de manifestation Deus sobre de as la nossas puissance de Dieu vidas. sur nos vies. Ele quer agir em nós, Il veut agir en nous para que através de nós, pour qu'à travers de nous, os homens e mulheres lá fora les hommes et les femmes en possam dehors se reencontrar, puissent se ou rencontrer se encontrar et se rencontrer com Jesus. avec Dieu et Jésus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de J'aimerais bien que Gálatas, vous no ouvriez la capítulo Bible 5, dans le no livre de- versículo 16. Você está com a Bíblia em francês aí, minha filha? Tem a Bíblia em francês aí, Davi? Chama o Mike. Ah, pega a Bíblia do Mike, isso. Tá aí, só Bíblia? Tá em casa. Gálatas 5,16. Tá em francês? Não, então entrega para a Gleice, para mim fazer um favor. Ah, fechou. Pro namorado da Gleice, João. Não, ele vai ler lá. Gálatas 5,16. Nós vamos ler só em português e ele vai ler em francês. Você abriu aí? Abriu aqui também, né? Eu vou ler na minha versão, tá bom? Por isso digo, vivam por Espírito, pelo Espírito. Repita comigo. Vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a... Só isso, só vivam por Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Você quer repetir comigo esse versículo? 1, 2, 3 e... Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar os nossos corações em Tuas mãos, a nossa mente. Que o Senhor abra os nossos olhos, que seja uma noite de revelação da Tua graça, do Teu poder, da realidade do céu sobre a nossa vida, do sobrenatural do Senhor sobre o nosso natural, da natureza do céu sobre a nossa natureza comum, ó Pai, que o Senhor possa nos libertar do nosso cativeiro, porque nós precisamos, Senhor, caminhar com o Senhor. Muitas vezes nós fomos libertos do pecado, mas nós escolhemos para nós algumas cadeias, que o Senhor possa, em nome de Jesus, quebrar todas elas nessa noite, e que nós possamos andar em Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nessa série, Dans cette série, Igreja em Movimento, Église en mouvement, nós começaremos nous commencerons com um tema muito importante avec para a nossa un vida thème très cristã: important pour notre vie andar em chrétienne. Espírito. Avancer en esprit. Tito 3,4 é uma enxurrada de versículos, tá, Davi? De versets, ok, David.
Repete, por favor, Gu. Tito 3,4. Preste atenção enquanto ele abre lá. Prêtez attention. Nossa vida, ela Nossa não vida. pode ser mais uma vida natural. Elle ne peut pas être une vie naturelle. Por que ela não pode ser mais uma vida natural? Pourquoi elle ne peut pas être une vie naturelle? Porque a nossa Parce que natureza, notre nature ela nos condena ao pecado, nous condamne. nos leva ao pecado, à prisão do pecado. Notre nature nous emmène à être emprisonnés au Mas péché. Jesus nos deu uma natureza que nos leva aos Mais Jésus nous a céus. donné une nature qui nous emmène dans le paradis. E a Bíblia diz o seguinte: Il a nous dit ça. contudo, Voilà. quando da parte de Deus, o nosso Senhor, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, sim, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo do Senhor. Tá aí uma obra poderosa do Espírito Santo. Volta no 5, filhão. Et voilà, c'est une puissance de Ele l'Esprit Saint. nos Il lavou, nous a lavés, Ele nos il nous a regenerou régénérés, e Ele nos il renovou nous a renouvelés pelo seu Espírito Santo. avec son Esprit. Preste atenção que manifestação de Preste poder atenção que de manifestação Deus de puissance não é de só Dieu, quando ele cura C'est pas alguém, que quand il guérit quando ele quelqu'un, abre uma porta de quand il trabalho, ouvre une porte de quando ele travail, abre uma porta de uma casa quand para il ouvre você une porte entrar, d'une quando maison ele te pour dá que um vous rentriez, documento, quand il vous donne des papiers, quando ele salva, quand il vous sauve, o Espírito está manifestando o seu poder. l'Esprit il manifeste son pouvoir. É por isso que nós devemos andar no Espírito. A Bíblia já fala no Gálatas 5,16 que a gente leu que nós devemos viver Que nous devons vivre, pelo Espírito. vivre pour son Esprit. Nós devemos viver pela obra Nous devons da vivre pour salvação. l'œuvre de la Salut. Em Efésios 4,17, salut, falando? Salut. Em Efésios 4,17, a Bíblia diz que nós não devemos La viver Bible dit como que vivem nous ne devons pas vivre comme os perdidos. vivent les perdus. Se eu falar ímpio, você não vai saber traduzir, né? Ah. Nós devemos viver não como aqueles Nous devons que pas vivre não encontraram a Comme ceux qui Jesus. n'ont pas retrouvé Jésus. Nós devemos Nous viver devons vivre como aqueles que tiveram um comme contato ceux qui real com ont o eu Espírito un vrai Santo do contact Senhor. avec l'Esprit Saint. Em 1 Pedro 1,13, En 1 Pierre, a Bíblia diz que o recurso la ele já Bible dit foi que le dado. recours 1 il a déjà été Pedro, donné. 1 Pierre, eu falei 1,3? j'ai dit encore. 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Regardez ce que la Conforme a Bible sua dit. grande misericórdia, conforme o seu grande poder, Ele nos regenerou. Foi mal. Para uma esperança viva. Você foi regenerado pelo Vous avez Espírito été Santo do Senhor. renouvelé par l'Esprit Por Saint de isso Dieu. você deve C'est andar pour ça pelo que vous Espírito. devez avancer pour l'Esprit. Por isso você deve viver pelo Pour ça, Espírito. vous devez vivre pour l'Esprit. Toda hora que eu olho para alguém fala calma. Estou tentando ser calmo. Ele vai se virando bem, eu vou tentar. Precisamos caminhar Nous avons besoin d'avancer nessa estrada, dans ce chamando, chemin-là, sendo en étant revestido revesti pelo Espírito Santo do aussi par Senhor. l'Esprit Saint de Dieu. Romanos 5,12. Romains 5:12. Entenda uma coisa. Comprenez une chose. Lembra 2 domingos Vous vous atrás souvenez deux dimanches derrière, da porta Maria. estreita? de la petite porte? Que nós passamos por ela e recebemos o Espírito do Nous Senhor. avons passé par cela et on a Recebemos reçu l'Esprit du Seigneur. E depois da porta E ainda après cette havia porte, um caminho Il y para a avait gente encore un chemin caminhar. pour qu'on avance. E vocês lembram que eu Vous vous souvenez disse que j'avais dit que do lado de lá, qu'avant la porte, quem comandava celui qui era a commandait, fábrica de pecado. Eu era comandado pela fábrica de c'était la pecado. fabrique de péché. J'étais commandé par la fabrique de Do péché. lado de cá, da porta da Après la salvação, porte de la que eu já salvação, passei a porta da salvação, J'ai déjà passé la porte de la... o du salut. pecado já não mais me dominava. Le péché ne me dominait plus. Mas a fábrica Mais la de fabrique pecado ainda de estava péché aqui dentro. était encore dans moi. A Bíblia nos mostra La claramente. Bible nous montre clairement. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia está dizendo muito La Bible claro va dire aqui très clairement
que antes dessa porta éramos Avant cette pecadores, porte, on était des pécheurs. não porque pecamos, Pas parce qu'on pêche. é porque a nossa natureza Parce que ela era notre nature, elle pecaminosa. était Nós já dans nascemos le péché. pecadores. On est déjà dans le péché. Isso já está em nós, já é a nossa Le péché, il est natureza. déjà dans nous, c'est notre nature. Mas do lado de cada porta, Mais après la porte, abre-se caminho il y a un chemin qui s'ouvre, no qual nós podemos nos revestir do dans Santo lequel on Espírito. peut se revêtir du E Saint-Esprit. cotidianamente, você e Et tous eu les jours, vous et moi, podemos escolher a nova natureza. on peut choisir notre nouvelle nature. Muitos de nós andamos Beaucoup d'entre nous, cansados da vida On avance cristã. fatigué de la vie chrétienne, A gente está triste com nós on est mesmos. tous avec nous-mêmes. E talvez você já conversou com alguém Et e ele peut-être foi sincero com vous você, avez parlé avec quelqu'un, il dizendo: était eu sincère parei avec de ir para a vous, en igreja, disant j'ai arrêté d'aller à eu deixei l'église, de crer em j'ai Jesus, arrêté de croire en Jésus. porque eu aceitei Jesus, Parce que eu j'ai accepté tinha Jésus. convicção que eu tinha aceitado J'avais une Jesus, conviction que j'avais accepté mas Jésus, tinha alguma coisa lá mais il y avait dentro quelque chose en moi que me impulsionava a pecar. qui me poussait à faire le péché. Aquelas coisas que eu fazia antes de aceitar Ces choses Jesus que je faisais avant la ainda porte me incomodavam me cotidianamente, dérangeaient encore pendant tous les ainda jours. me pressionavam Me cotidianamente. faisaient une pression tous les jours. É muitas vezes o que a gente requer das pessoas que aceitam Et beaucoup de Jesus. fois, c'est ce qu'on veut des gens qui Muitas vezes a gente acceptent fala com as Jésus. pessoas: vem para Jesus, ele é Beaucoup de fois, on gracioso, dit aux ele gens, recebe. viens Jésus, il est gracieux, il va vous recevoir. Mas quando a gente vê a pessoa errando, fala: olha, desse jeito, Et quand on voit les gens você não vai faire morar une no erreur, céu. cette manière que vous faites, vous n'allez pas habiter avec lui. Ele é gracioso até a pessoa Il est aceitar gracieux Jesus, jusqu'à qu'elle accepte Jésus. mas depois ele Mais se après, torna lei purinha. Il devient la pure loi. Somos nós que estamos inventando um próprio evangelho para a gente edificar as On est en train pessoas. d'inventer un propre évangélisme pour édifier les personnes. Então as pessoas têm realmente aquela natureza do pecado dentro Donc les personnes, delas, elles ont vraiment cette nature du péché dans elles. que não é transformada com a Qui n'est pas salvação transformée avec le salut. momentaneamente. Que não é instantaneamente, piorou? Que não muda instantaneamente. Que não muda na hora. Change pas d'un coup. Mas abre-se um caminho, Un querido, chemin qui s'ouvre, um caminho de escolha. un chemin de choix. Você agora pode Et escolher maintenant, vous pouvez choisir ser guiado pela sua être guidé carne par votre ou ser viande, guiado pelo Espírito. être guidé par votre chair, Ou ser guiado pelo Espírito Santo ou de être guidé par Deus. l'Esprit Saint de Dieu. Você pode agora Vous escolher pouvez ser maintenant guiado choisir pelo être seu guidé par sentimento vos sentiments, ou pelo sentimento de Deus em relação a Ou pelo sentimento de você, Deus ou em sobre relação a a promessa de Deus em par la relação a promesse de Dieu você. en relation à vous. Então é um caminho, nós estamos Donc c'est num le chemin, on caminho. est dans un E chemin. muitas vezes você vai tropeçar e cair mesmo. E Você você vai, vai eu não estou tomber. profetizando. Vous allez. Acontecerá. Ça va arriver, c'est normal. Agora pense comigo. Maintenant, pensez avec moi. Fernanda, quando as Maria era pequenininha, Mais non, on a pas de Maria Petit. que elas começaram a andar, elas estavam Comment gateando, ils ont commencé à marcher? ficou em pé em cima do sofá. Pastor, você Ils estava sont lá? mis debout. Não, mas Dans assim le quando sofá. pendurou no sofá, subiu no sofá e ficou de pé. Ils sont Aí mis dans le você, canapé. vem bebê, Viens là, bébé. vem mamãe, tem um biquinho. Elas dão o primeiro passinho, às vezes até dois Sur e le premier caem. pas, le deuxième pas, et O que, que a tombe. gente faz? Qu'est-ce qu'on fait? Levanta daí, tem que eu vou te cortar Lève-toi na tout de suite, chinela. je vais te taper là. É assim que a gente faz? C'est comme ça qu'on fait? Fala, vem cá, bebê. C'est pas grave. Não é nada não. C'est rien. Você vai conseguir. Vous allez réussir. Por que então, quando o irmão aceita Jesus e ele erra, você vai desse jeito, você vai morrer no inferno, Maintenant, vous trem? allez mourir dans l'enfer. Train. É porque nós não entendemos. C'est parce qu'on ne comprend pas. Nós todos estamos vivendo um processo, gente. C'est Meu irmão, minha irmã, nós Mon somos frère, ma igreja sœur, dentro, on est igreja une dentro de um église. processo. On est dans Nós une somos église, igreja em dans un procès. movimento. On est une église en Estamos mouvement. num caminho que é Nous sommes dans un apertado, chemin mas qui est très ninguém court. vai Des nos personnes parar. vont nous arrêter. Às vezes a gente vai tropicar em Des algumas fois, on va pedras. tomber. Às vezes a gente vai olhar para as ondas como Des fois, on Pedro va voir fez. les- Imagina se você tivesse no lugar de Pedro. Des fois, on va regarder les vagues.
Pedro olhou a vague Des fois, on va regarder les vagues comme Pierre a e regardé. afundou. Il s'est noyé. E o que Jesus Et fez? qu'est-ce que Jésus il a fait? Vai morrer afogado sem fé. Tu vas mourir comme ça. E eu vou embora e vou deixar você Et je vais aí. partir et je vais te laisser comme ça. Crente de pouca fé. Chrétien de peu de foi. Foi desse jeitinho que ele fez? C'était comme ça ou pas? É incrível como que a gente olha C'est pelo ponto ruim da incroyable comment história. on prie la mauvaise vue de l'histoire. Pedro olhou as situações da vida, Pierre a regardé les olhou situations que de la não vie. tinha Il casa, a regardé la maison, pra mandar ele embora nas pas de férias, travail. e a possuída tá atacando La ele. poursuite le poursuit quoi. E aí o que a gente faz? Et du coup, on fait quoi? Condena o cara. On lui dit qu'il est mort. E o que Jesus fez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Deu a mão. Nós Il a- olhamos il a ponto tendu la ruim. main. Muitos de nós, olha, Regarde, Pedro le afundou. Beaucoup d'entre nous ont dit que Pierre il s'est noyé. Mas o nosso olhar deve ser: Pedro andou pelas Mais águas. notre regard doit être E Pierre. il a apesar marché de sous l'eau. afundar, À part de noyer, ele subiu nas águas de novo com Jesus il e est voltou remonté pro dans l'eau. barco. Il est remonté dans le bateau. Ele andou não foi uma vez, Il foi n'a pas duas marché qu'une vezes. fois, il a marché deux. E ele foi tomado pelas mãos do Mestre Jesus para caminhar. Et Jésus lui a Entenda tendu sa esse main pour processo avancer avec. pelo amor de Comprenez ce Deus. procès. É por isso que muitos de nós, C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nós não conseguimos criar raiz em lugar nous nenhum. n'arrivons pas à créer des racines. Porque a gente n'importe chega quel numa endroit. igreja como On essa, arrive dans une église comme ça. aí olha pro pastor, Regarde olha o pro líder pasteur, de célula, regarde olha les- pro anfitrião. Olha pro pastor, pro líder de Pasteur, on célula, sait qu'on a fait dans l'église. pro líder On regarde pour le leader des cellules, de pequeno grupo. le leader des petits groupes, É isso aí. Grupo de maison. le groupe de maison. Se vous savez pas qu'est-ce que c'est grupo de maison, Parce que c'est censé impliquer un groupe de appelle-moi casa. s'il te plaît. Volta pra cá, gente. Eu espero bem que vocês entendam uma J'espère coisa. bien que vous comprenez les choses. Entre risos e descontração, Entre les rires et o velho homem está lá dentro. le vieux homme, il est là-dedans. Infelizmente, ele está lá. Malheureusement, il est là. Ele não foi arrancado. Il n'a pas été enlevé. Quando aceitamos Jesus, ele está Quand on a lá. accepté Jésus, il est encore là. É por isso que a gente leu C'est pour que ça qu'on a lu há uma briga qu'il y a entre une o bagarre velho e o novo, entre le vieux et le nouveau, entre a carne e o espírito, entre la chair et l'esprit, entre a vontade de pecar entre e la a volonté de vontade de pécher ser et la santo. volonté d'être saint. E aquele a quem você Ceux investir, que vous avez investis, ele tomará conta do seu ser. Aquele que você investir, se você investir na carne, Si on investit dans la chair, ela tomará conta de você. elle va prendre le Mas relais se de vous. você se entregar ao Espírito, Mais si vous vous rendez au esprit, ele te conduzirá. il va vous conduire. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, Elle lui dit dans le livre de 47, Ezequiel. Fala Ezequiel, né? Ézéchiel. Você vai decorar todos os livros da Bíblia em francês, que aí a gente não vai ter mais esse problema. Mas ele não sabia também que Ézéchiel traduzir. 43. Ézéchiel 47. 47. Preste atenção. Ali um homem, ele foi chamado a Là, un entrar homme, no il a été rio. appelé pour rentrer dans E la rivière. mediu alguns metros no rio, chamou aquele homem e ele foi. Et l'homme a été appelé. Il est allé. Ele arrive, e as águas deu um tornozelo. Et l'eau, elle était dans la cheville. E naquela visão, ele foi chamado a entrar um pouco mais, as águas deu no Dans cette joelho. vision, il a été appelé pour Et rentrer elle un entrou peu un peu plus. moins, elle L'eau, elle était arrive dans le dans genou. la Il est encore rentré. L'eau, elle était dans le bassin. Mas ele chegou num lugar Mais il est arrivé dans un endroit aonde ele não mais podia conduzir. où il ne pouvait plus conduire. Olha pra cá, Regardez-moi. Lui. olha pra cá. Eu sei que vocês estão empolgados com o Daniel, mas olha pra cá. Ele tá indo bem? Parece. Ele entrou naquele Il est rio. rentré dans cette E rivière. em dado momento, Et à ce moment, ele não conduzia mais a sua il ne vida. conduisait plus sa vie. Era o rio que conduzia. C'était la rivière que Você tá conduisait. comigo aqui, irmão? C'était l'eau, la rivière Você qui está conduisait. entendendo o que o Espírito está falando Vous com comprenez ce que você? l'esprit parle avec Ele vous. quer te Il veut conduzir. vous conduire. Não serve você entregar um Ça ne sert pouquinho. pas que vous, Não sert serve pas que você vous rendez juste entregar un peu. 10% Ça da sert à sua rien que vous vida, rendez juste 10% de votre vie, 20% de votre vie. Motier. Não serve, tem que Ça ser sert a à vida rien. toda. Il faut que vous vous rendez toute O votre vie. Espírito ele não ocupará o segundo L'esprit lugar. Ou n'occupe é pas o la deuxième primeiro, place. Soit c'est la première place, ou é nenhum. soit il n'y a pas de place. O Espírito está te chamando a L'esprit você vous entrar appelle neste pour que rio vous e ser rentriez dans cette conduzido rivière por Ele. et Não que é vous mais os soyez seus pés que conduisés par conduz.
cette rivière. Não é mais sua vontade que C'est conduz. plus notre Não é volonté mais qui sua carne que conduit, c'est plus notre conduz. chair qui conduit, Não é mais os seus sentimentos que C'est plus nos conduz. sentiments Não é que mais a conduz. sua visão que c'est te plus notre vision qui conduz. conduit, É o Espírito Santo do c'est Senhor que l'Esprit te Saint de Dieu qui nous conduz. conduit. Para sermos uma igreja Pour em être une église en movimento, mouvement. nós precisamos ser Nous avons conduzidos besoin pelo d'être Espírito conduits Santo par do l'Esprit Senhor. Saint de Dieu. Ah, não é que eu não tenho vontade, Ah, eu mas não tenho pas que j'ai vontade de pas fazer envie. aquilo. Eu não quero fazer Je ne aquilo. veux pas faire cela, Eu quero fazer o que eu je quero. veux faire ce que je veux faire. Assim não dá para ser conduzido pelo Espírito ça, on ne Santo peut do pas être Senhor, conduit porque par você l'Esprit não Saint de pode Dieu. ser Vous ne conduzido pouvez pas être por você conduit. mesmo e pelo Espírito Santo do Vous Senhor. ne pouvez pas vous conduire vous-même et par l'Esprit Saint du Seigneur. Incrível que nós já temos a provisão Incroyable qu'on a déjà la provision para se movimentar nessa direção. pour se mouvementer dans cette direction. Cristo ele abriu o caminho da nova natureza. Christ a ouvert le chemin de la nouvelle E nature. nós precisamos nos revestir do seu Espírito. Nous avons besoin de nous revêtir de cet esprit. Se nós precisamos nos revestir do Espírito Santo do Senhor, Nous quer avons dizer que a obra besoin está disso. inacabada Si nous avons besoin de se revêtir de do Espírito Santo. l'Esprit Saint du Seigneur, Quer dizer que a obra não está pronta. c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas encore finie. Deve ser isso aí. Mas nós temos hoje Nous avons aujourd'hui a escolha. le choix. Se você entregou sua vida para Si vous Jesus, avez rendu votre vie au você Seigneur, não está preso mais à sua vous n'êtes vontade. plus emprisonné à votre Você não volonté. está preso mais à Vous n'êtes sua plus carne. emprisonné à votre chair. Você não está preso mais aos seus Vous n'êtes sentimentos. plus emprisonné à vos sentiments. Você precisa Vous avez permitir besoin de ser permettre guiado pelo Être Espírito guidé par Santo do Senhor. le Seigneur. E há algumas Et il y a coisas quelque chose que nós, que nous, como homens e mulheres Como guiados homens e pelo mulheres Espírito Santo do guidés Senhor, par l'Esprit Saint du Seigneur, não podemos fazer. ne pouvons pas faire. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele não pode ser guiado Ceux pela qui sua sont carne. guidés par l'Esprit Saint du Seigneur ne peuvent pas être guidés par sa chair. Exatamente isso que nós estamos falando. Exactement ce qu'on dit. Você não pode ser guiado mais Vous ne pela pouvez sua vontade de plus être pecar. guidé par votre volonté de pécher. Você não pode ser mais guiado pela Vous sua ne pouvez vontade de être não guidé par perdoar. votre volonté de ne pas pardonner. Você não pode ser mais guiado pela Vous ne sua pouvez vontade de plus- não amar. Vous ne pouvez plus être guidé par votre volonté de ne pas aimer. Você precisa ser guiado Vous avez besoin d'être guidé pela vontade dos céus. par la volonté de Dieu. Quando você tem uma experiência com Quand Jesus, vous avez une expérience avec uma Jésus, experiência de graça com une Jesus, expérience de grâce avec e Jésus, que você está no momento et que vous de êtes dans liberar un moment perdão, de perdoar libérer alguém, le pardon, de pardonner quelqu'un, o que você pensa? qu'est-ce que vous pensez? Eu fui tremendamente J'ai été très perdoado pardonné por par Jesus. Jésus. Você lembra do fato daquele homem Vous vous souvenez que chegou de frente do seu Senhor e devia muito dinheiro? vous vous souvenez du fait de cet homme Que tinha um Senhor e devia muito dinheiro para ele. qui était en dette avec un Seigneur. E ele foi de encontro ao seu Senhor, ao seu chefe, Il allait rencontrer Au son seu chef, patrão. à son patron. e disse para ele que não tinha condição de pagar. Il lui a dit qu'il n'avait pas des conditions financières de payer. E o patrão dele falou, sabe Son o que patron lui a foi? dit quoi? Não tem problema. Il n'y a pas de problème. Vai embora. Vous pouvez partir. Tá resolvido. Você não deve mais nada. Vous ne devez plus rien. Ele foi agraciado pelo seu patrão. Ça, c'est de Mas la pense grâce. comigo, você no escritório do seu Pensez avec moi, patrão, vous, dans le bureau à votre patron, dizendo para ele, en train de dire eu te devo 1 milhão de francos suíços. un million de francs Não suisses. sei como pagar. Je ne sais pas quand payer. E ele diz, Et il vous dit, não esquenta. Pode ir embora do escritório, você não tem motivo. vous pouvez partir du bureau. Vous Só que avez- você saindo da porta do escritório, você encontra um colega En partant du bureau, vous retrouvez que un trabalha collègue para você qui travaille pour vous. e ele te deve 5 mil Il francos. vous doit 5 000 francs. Você vira para ele e fala, me paga os 5 mil francos. Vous le regardez et vous dites, Senão eu vou te payez-moi ces 5 colocar 000 na francs. cadeia. Sinon, je vais vous mettre dans la Você prison. é um bandido e me Vous êtes un deve. bandit. Et Isso vous me devez aconteceu. d'argent. Aquele homem foi agraciado pelo Senhor, mas não entendeu a graça. Aquele homem foi abençoado pelo Senhor Cet homme, il a été béni e par le não Seigneur. entendeu o quanto ele foi Il n'a pas abençoado. compris comment Quando ele il n'a pas compris encontrou tant qu'elle était. um momento de retribuir, Il a rencontré un moment de ele foi rétribution. conduzido por ele mesmo. Il a été conduit par lui-même. E ele não perdoou Et il n'a pas pardonné. o seu servo, Son, que devia muito menos do que ele. son serve. É, Il n'a pas pardonné son serve. seu empregado, Serviteur seu empregado, qui, non, que devia muito menos il do que devait ele devia para o beaucoup seu moins patrão. qu'il devait à son patron.
Nós somos agraciados pelo Senhor. Nous sommes bénis par le Seigneur. E a graça não tem medida. La grâce, elle n'a pas de mesure. Ela é sem medida. Elle est sans mesure. E ser guiado pelo Espírito Être guidé par l'Esprit, quer dizer não se Veut dire. atrasar em perdoar. de ne pas être en retard. Mas de eu vou pardonner. eu vou perder se eu Mais perdoar. je vais perdre si je pardonne. Mas vai mesmo. Mais vous allez. Perdão já diz que você está Le perdendo. pardon, il dit déjà que vous êtes en train de perdre. Você vai ficar com dano. Vous allez avoir le dommage. Por que você escolhe ficar com Pourquoi dano? vous choisissez d'être avec Porque le você dommage? não é guiado mais Parce que pela vous êtes- sua Vous carne, n'êtes você é plus guidé par guiado votre chair, pelo vous êtes guidé par Espírito. l'Esprit. Se você é guiado pelo Si Espírito, vous êtes guidé par l'Esprit, você não pode ser guiado pelos seus vous ne pouvez plus sentimentos. être guidé par vos sentiments. Judas, capítulo único de Judas, versículo 9, Davi. Judas 1, 9. Aquele que é guiado pelo Espírito não pode ser guiado pela Chair. carne. Aquele que é guiado pelo Espírito não pode ser guiado pelo seu. Celui qui est guidé par l'Esprit peut pas être guidé Sentimento. par ses sentiments. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentava sobre o corpo de Moisés. Não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: o Senhor o repreenda. 10. Esses tais, ao contrário, difamam o que não entende, mas é exatamente as coisas que não entende por instinto que se corrompem, como animais irracionais. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Primeira Coríntios 3. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, que as crianças como crianças em Cristo. 2. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão. Entenda uma coisa. Comprenez une chose. Quando Paulo está escrevendo esta carta Il écrit cette carte àquela igreja, à cette église. ele estava claramente Il est indicando clairement en train de que essa igreja de dire era que cette guiada église, elle était guidée pelos seus sentimentos. par ses sentiments. Era uma igreja onde que havia muita confusão. C'était une église qui avait beaucoup de Uma discussions. igreja que o sentimento levava à Le rebelião, sentiment, il emmenait à la... levava à divisão. le- O il sentimento emmenait à la próprio division. levava à Le divisão. sentiment, il emmenait à la division. E é por isso que nós não devemos C'est pour ça ser que nous ne devons guiados pas être guidés pelo nosso sentimento, Pelo pela nosso nossa alma. par notre âme. A sua alma e a minha Nossa nunca alma. vão sair Et daí. la mienne, elles vont jamais sortir de là. Mas a sua alma e a minha, Mais votre elas âme et la mienne, precisam elles ont ser besoin conduzidas pelo D'être, seu Espírito. guidées par notre A minha alma precisa ser conduzida pelo meu Mon Espírito. âme, elle a besoin d'être E o conduite meu par mon esprit. espírito, ele é Mon conduzido esprit pelo est Espírito conduit par Santo do l'Esprit Senhor. Saint du Seigneur. É por isso que o salmista diz: por que você está afligida, C'est minha pour ça que dans la alma? Bible dit que Por pourquoi... que você está preocupada? Por que você está preocupada? Pourquoi vous êtes préoccupé? Por que você está assim? Pourquoi vous êtes comme ça? Não fique preocupada desse jeito, Ne restez pas préoccupé comme ça. porque nós Parce que encontraremos nous ao allons Senhor. retrouver le Seigneur. A gente vê claramente o voit salmista clairement. lutando contra os seus On sentimentos. voit qui est ça? Les psaumes. No livro de Salmos, Les Dans psaumes. le livre de Le Psaume, o escritor diz, o escritor está lutando, l'écriteur il dit, ele está lutando il est en train de lutter contra os seus sentimentos, Contra esses contra o sentiments. sentimento da sua alma. contre les sentiments de son âme. E como nós podemos fazer Et isso comment hoje? on peut faire ça aujourd'hui? Se você vive pelo Espírito, Si vous vivez par l'Esprit, precisa andar nele. vous avez besoin d'avancer avec lui. É muito mais do que pecar ou não C'est pecar. beaucoup plus pécher ou ne pas pécher. É quando nós somos, C'est quand nous sommes, entendemos que somos c'est quand nous comprenons que nous sommes, feitos verdadeiramente nous sommes faits véridiquement. à imagem e semelhança. L'image et la semence de Dieu. Preste atenção numa coisa. Preste Como atenção ser numa coisa. guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Avec- Pense em você guidé como par uma l'Esprit Saint luva. du Seigneur. Pensez-vous comme un gant. A gente usa algumas luvas para On trabalhar, utilise certains Para fazer gants pour faxina, travailler, para trabalhar na obra, faire le ménage, travailler dans le chantier, para fazer churrasco. faire un barbecue. Mas se eu pego a sacola com a luva, Mais si je prends un sac avec le gant,
e coloco em cima da pia. et je mets dans le l'évier, sous l'évier. O que é aquilo? C'est quoi ça? É uma luva. Bah ça va. Mas a luva ela foi feita a imagem, a forma da mão, não é Mais le assim? gant, il a été fait la forme de notre main. Ela só tem utilidade se você colocar a mão nela. Le gant, il est utile juste si on met notre main dedans. Ela só será útil se você preenchê-la com a sua própria mão. Elle est utile si on la Nós somos Só lá. como a luva de Deus, se você preencher com a sua mão. si Você on, colocar a sua si on mão. la remplit avec notre main. Nós somos feitos à imagem do Senhor. Nous sommes fait l'image du Seigneur. Como uma luva de Deus. Comme un gant de Dieu. Ele precisa nos encher Il a besoin de para nous nos remplir fazer movimentar, pour nous faire movimenter. para nos tornarmos verdadeiramente a sua Pour imagem e nous faire semelhança, devenir véridiquement para sermos son image et úteis, sémence. úteis na mão do Pour qu'on Senhor. soit utile dans leur main, dans sa main. Nós não Nous ne podemos pouvons pas ser uma igreja être une église que é guiada pela qui carne, est guidée par la chair, que é guiada qui est guidée pelos nossos pour nos sentimentos. sentiments. E muito menos uma igreja que é Et guiada beaucoup por aquilo moins que une église vemos. qui est guidée par ce qu'on voit. Abre lá, Hebreus Ouvrez Hébreux 11:1. 11.1. Ele fica ligado o tempo todinho, mas na hora que eu falo, ele viajou. Hebreus 11:1. Hébreux 11.1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós vemos. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que eu tive algumas boas experiências com o Senhor. J'ai eu des bonnes expériences avec le Seigneur. E entre elas, algumas restauração de casamento. Restauração de casamento. Entre elles des restaurations des mariages. É incrível quando você vê um C'est casamento incroyable quand vous destruído, voyez un mariage détruit, traição, tromperie, adultério, agressão. agression. E você vai trabalhar, você vai começar a encontrar com essas Vous allez travailler, pessoas, vous allez commencer à vous se rencontrer avec reunir ces com personnes, esse casal, venir avec ce ou se couple, reunir com um desses ou se cônjuges, venir avec un de ses conjoints. e ele joga aquela bomba no seu Et colo, vous jette cette bombe, ele te entrega aquele problemão. il vous donne ce gros problème. Nem ele mesmo está crendo. Même lui ne croit pas. Eu não posso olhar para aquela Je ne montanha peux pas regarder cette montagne. e dizer, E dire, é impossível C'est impossible jogar esta montanha do outro lado. de jouer cette montagne É de l'autre côté. impossível viver este milagre. C'est impossible de vivre ce miracle. Porque o justo Parce que viverá le pela juste fé e vivra não par la por foi vista. et ne pas par. O justo viverá pela fé e não por aquilo que ele vê. Le juste il vivra par la foi et pas pour ceux O qui voient. cristão guiado pelo Espírito Santo, ele não chrétien vive guidé par pelas l'Esprit situações que ele está Il ne vit vendo. pas par les situations qu'il est en train de Ele voir. vive pela Il fé. vit par la foi. E a fé para Et aqueles la que foi não pour ceux qui encontraram a n'ont Jesus pas é encore trouvé loucura. Jésus, c'est une folie. A fé para aqueles que não tiveram uma La foi pour experiência ceux com a qui n'ont pas graça, encore eu ela é d'expérience avec la loucura. grâce, c'est une folie. A fé La para foi. aqueles que ainda não tiveram fé Pour ceux qui é n'ont pas encore eu loucura. foi, c'est une folie. Mas para mim e Et você, pour moi et pour vous, é segurança num Deus vivo. c'est la sécurité dans les Jésus qui vit. Aquele que anda no Espírito, Celui ele é qui guiado pela avance dans fé. l'esprit, il est guidé par la foi. A graça, ela não nos contemplou La por grâce, nada elle só nous a porque pas nós contemplé cremos. pour rien. C'est pas... A graça, La grâce, ela não sobreveio sobre nós elle nous a pas contemplé sem nada.Ela veio porque sans nós rien. cremos. Elle nous a contemplé parce qu'on croit. Nós nos arrependemos Nous nous repentissons nós nos arrependemos e nós et nous cremos. croyons. É por isso que a graça veio sobre C'est pour ça que la grâce est venue É sur por nous. isso que a gente acessou o Espírito C'est pour Santo. ça qu'on a accédé à l'Esprit Saint de Dieu. Porque nós tivemos fé para Parce qu'on a isso. eu la foi pour ça. Pastor, eu ainda não entreguei minha Pasteur, je vida n'ai para pas encore rendu Jesus. ma vie à Jésus. Pastor, eu sou guiado por mim mesmo. Pasteur, je suis guidé par moi-même. Eu vivo minha vida do jeito que eu Je vis ma quero. vie comme je veux. Se eu quero fazer isso, eu Si je veux faire faço. ça, je fais. Se eu vejo alguma coisa que está Si ruim, je eu vois digo quelque que chose está qui ruim est pas mesmo e bien, pode je dis piorar. que c'est mal et ça peut empirer. O Senhor está te Le chamando Seigneur, il vous appelle para viver pour vivre pelo Espírito, dans l'Esprit, para caminhar pour avancer pelo Espírito. pour l'Esprit.
E essa é a chamada de Deus para uma igreja que se Ça, movimenta c'est nesta l'appel de Dieu qui noite. se movimente ce soir. Nós precisamos Nous ser avons guiados besoin pelo d'être Espírito guidés Santo par do l'Esprit du Senhor. Seigneur. Você precisa ser guiado pelo Besoin Espírito d'être Santo do guidé par Senhor. l'Esprit du Seigneur. 2 Coríntios 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Isso aí. Paulo vai dizer, vai confirmar aquilo que a gente está falando. Pois nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Puis nous vivons par la fé et pas pour ce qu'on voit. E se a gente... Foi, pas pour ce qu'on voit. Vai lá, vai lá. Puis nous vivons par la foi et pas pour ce qu'on voit. E se a gente recuar um pouquinho mais nessa mesma carta, no Si capítulo on recule un 4, peu plus, no au versículo 4, 3, au chapitre 4, Paulo diz o verset seguinte, Paulo dit que temos o mesmo Espírito nous Santo, avons le même Esprit o Saint, Espírito Santo que está sobre qui est Jesus. sur Jésus. Por isso nós não desanimamos, Por por isso isso nós não vamos deixar de caminhar. Pour ça, nous allons pas laisser, pour ça, nous allons pas arrêter d'avancer. Por isso nós não vamos deixar de ser guiados pelo próprio Pour ça, nous allons Espírito. pas laisser d'être guidés par le propre Esprit. Pois nós não fixamos os olhos naquilo que nós vemos, Car nous porque ne fixons aquilo que pas les yeux vemos sur ce qu'on voit, est parce que ce qu'on voit passager. est passager, não é eterno. c'est pas éternel, Aquilo que vemos Qu'on não voit. é eterno, n'est pas éternel. mas aquilo que nós não Mais vemos, ce qu'on voit pas, esse é eterno. cela est. É por isso que nós somos guiados por fé, Pour ça, nous sommes guidés par la porque foi. nós somos Parce que nous celestiais. sommes célestiaux. Aquele que é guiado pela sua carne, ele é Celui qui est terreno. guidé par sa Assim como chair, o primeiro il est Adão comme Adam. foi natural e pecador, Il a été naturel et un pécheur. Cristo, Christ ele é sobrenatural est e santo. surnaturel et saint. Assim como Cristo chamou o Comme céu para a Christ terra a quando créé ele le veio à paradis terra, en terre quand il est venu dans la você terre. e eu precisamos Vous ser et homens moi, on a celestiais besoin na d'être des terra, hommes célestiaux dans la terre. porque Na nós terre. não vamos para o céu quando nós Car nous morremos. n'allons pas Nós já au vivemos no paradis céu. quand nous mourrons. Nous vivons déjà au Nós paradis. Le vivemos, paradis. nós vivemos o céu. Nous vivons déjà au paradis. Nós vivemos o céu na terra. Nous vivons le Você paradis não é en um homem terre. natural e Vous n'êtes pas terreno. un homme naturel. A sua natureza não é Votre terrena. nature n'est pas d'ici. O seu passaporte não é um Votre passaporte passeport português, N'est pas un passeport portugais, Suíço, suisse, espanhol, espagnol, brasileiro, brésilien. mas a sua verdadeira Mais identidade votre é véridique celestial. identité est célestiale. E é por isso que nós somos guiados pelo C'est pour Espírito ça que Santo nous do sommes guidés Senhor. par l'Esprit Saint de Dieu. A igreja em movimento, L'Église en mouvement. ela não vive de forma carnal. Elle ne vit pas en forme. Ela não vive Elle ne vit pas guiada de pelo manière. seu sentimento. Elle ne vit pas guidée par ses sentiments. E ela não vive pelo que vê. Elle ne vit pas pour ce qu'elle voit. Para a gente concluir, Pour conclure, muitas vezes a gente vê cristão beaucoup de fois on voit des chrétiens que ainda levam uma vida toda atrapalhada. qui mènent encore une vie. Uma vida que não é boa. Une mauvaise vie. É isso aí. E quando a gente leu Paulo escrevendo Donc on a lu ce que Paul l'a écrit. para Coríntios, a gente vê uma igreja On voit une église que verdadeiramente era uma igreja. qui vraiment était une église. Porque Paulo louvou a Deus pela vida dessa igreja. Paulo a. Comment il parle? Agradeceu. Alors, Paulo a remercié la vie de Dieu dans cette église. Mas é uma igreja carnal. Mais c'est une église Charnel. Por quê? Pourquoi? Porque havia divisão, Parce qu'il y avait des divisions, contenda, briga, des embrouilles, falta de manque, comunhão, manque de communion. apesar de ser dotada de uma infinidade de dons espirituais. Il y avait beaucoup de mauvais trucs, même s'il y avait beaucoup de. Comment on parle là-dedans? Dans les spirituels. Nós precisamos entender mais uma coisa. On a besoin de comprendre encore une chose. Ser usado por Deus nos dons Être utilisé par Dieu só quer dizer que Deus usa quem Ele quer. veut juste dire qu'il utilise qui veut. Nós precisamos, como igreja triunfante, Nous avons como comme une igreja église que triomphante, caminha, une église qui avance, como uma igreja vencedora, une église qui gagne, produzir o fruto produire le fruit do Espírito Santo do Senhor. de l'Esprit Saint de Dieu, du Seigneur.
Nós devemos permitir que Ele produza o seu fruto em Nous nós. devons permettre qu'il produise son fruit en nous. Essa é uma realidade de cada um de nós. C'est une réalité de chacun d'entre nous. Porque se essa não for uma realidade de Si ser c'est pas guiada une pelo Espírito réalité Santo do d'être guidé Senhor par l'Esprit Saint de Dieu, e expressar o fruto desse et expresser le relacionamento lá fruit fora, de cette relation, nós não podemos dizer que nós somos l'église, igreja. nous ne pouvons pas dire qu'on est l'église. Nós não podemos dizer que nós somos um povo Nous ne escolhido, pouvons pas dire qu'on est le uma peuple choisi. nação Une celestial, nation célestiale. o sacerdócio real escolhido por Deus para anunciar a sua bondade. Um trabalhador Un travailleur real réel. que anuncia a sua bondade e a sua graça Un travailleur réel qui annonce sa bonté et sa grâce. e o seu amor. Et son amour. Eu não vejo problema nenhum Je ne vois pas de problème em maratonar um monte de coisa, en regarder beaucoup de choses. mas enquanto você vive como um homem natural, Mais pendant que vous vivez comme un homme naturel, você simplesmente está alimentando a sua natureza antiga. simplement vous alimentez votre ancienne nature. Eu e você, Moi et vous et moi. para fazermos a diferença nessa cidade, Pour qu'on fasse la différence dans cette ville, vamos ter que nos revestir nous do devons nous Espírito Santo revestir do de Senhor. l'Esprit Saint de E Dieu. esse é um trabalho mútuo. Et c'est un travail Você vai mutuel. precisar se dedicar. Vous devez vous dédier, Você vai precisar caminhar nessa vous devez direção. avancer dans cette direction, Você vai ter que avançar nesse vous sentido. devez avancer dans ce Você sens. vai se abnegar de algumas coisas, dizer não Vous para allez algumas lâcher coisas, quelque chose para viver tantas outras que te levarão pour a vivre outro autant d'autres patamar no qui Senhor. vous emmèneront à d'autres étages avec le Seigneur. E que Deus nos abençoe Et que Dieu vous bénisse. para que esta semana Pour cette semaine, a gente tenha algumas experiências com Ele. on en a certaines expériences E avec que Ele lui, nos mostre claramente E por que nos quem mostre nós clairement estamos por qui- sendo conduzidos. pour que nous sommes Se é guidés. por nós mesmos, Si c'est pour nous-mêmes, pela nossa carne, par notre pelo chair, nosso par nos sentimento, sentiments, pela nossa visão, par notre vision, ou ou se é pelo Espírito do si Senhor e c'est par pela l'Esprit fé. du Seigneur et par la foi. Que Deus possa nos Que abençoar Dieu puisse nessa nous bénir jornada dans cette journée, de uma igreja que se coloca em cette movimento journée d'une para église en influenciar mouvement uma cidade. pour influencer une ville. Aqui eu tenho uma carreira de cadeira vazia. J'ai beaucoup de chaises vides. Que Deus possa te dar uma experiência essa semana, Que Dieu puisse vous donner une expérience cette semaine. para que esses lugares não Pour que estejam mais ces places vides ne vazios. soient plus vides dimanche prochain. Que você possa se sentir usado pelo Que Espírito vous, Santo pouvez, do Senhor. que vous puissiez vous sentir utilisé Mas par que l'Esprit você Saint possa du Seigneur. enxergar que quando Ele Mais te que espreme, vous pouvez voir que quand il vous, quando Ele te amassa, quand il vous écrase, que saia de você o bom perfume de qui Cristo. sorte de vous, qui sorte de vous le bon parfum de Christ. Que nós não sejamos Que nous ne soyons pas como fruto mentiroso comme da vide, un fruit menteur de l'arbre. quando a azeitona seja Oh. espremida, Quand l'olive qui est compressée, que saia óleo, ça sorte de que l'olive, quando esprememos a uva, fruit d'olive. Et qu'on compresse. que aquilo se torne como um vinho. C'est tous des Français ici, c'est comme ça. Saiu? Ok. E que ao sermos espremidos pelas situações da vida, Qu'on est compressé par les situations de la vie, o caráter de Cristo possa ser visto nas nossas le caractère de atitudes. Christ puisse être vu dans nos vies. Quando você for espremendo, Quand vous compressez, que haja caráter dos céus qu'il ait le caractère du paradis invadindo a terra. en envahissant la terre. Que a sua natureza antiga não Que rompa, votre ancienne nature, mas que ela continue presa. Continue presa. que votre ancienne nature continue Que a emprisonnée, nova natureza que la seja uma nouvelle nature realidade. soit une réalité. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Oui, vous êtes debout. Aleluia. Graças a Deus. Deus é tão maravilhoso. Dieu est merveilleux. Quero orar com você. Vamos cantar uma música? Quer uma música para agora? Então cadê as meninas que vão me ajudar a cantar aqui? Nós vamos cantar uma música junto, mas On va nós vamos chanter orar. ensemble après. Que o Espírito Santo do Senhor possa tomar o seu lugar na sua vida. Que você libere espaço para que Je Ele veux libérer de l'espace pour te qu'il conduza. vous conduise.
Que você não se permita estar naquele rio como Ne Ezequiel, permettez pas être dans cette rivière comme Ézéchiel, rio pelos tornozelos, jusqu'aux chevilles. ou rio nos joelhos, aonde você se conduz, aonde você está Vous com conduisez, os pés no chão, vous avez les pieds par aonde o seu terre, alicerce é você mesmo. vous arrivez à vous contrôler, Que essas águas não estejam na que sua cette eau-là ne cintura, soit pas dans votre aonde votre você bassin, ainda consegue se où vous arrivez conduzir, encore à vous se contrôler, à vous dirigir, conduire, se guiar, se guider, mas que este grande rio mais que cette grande que rivière jorra do trono do Senhor, ele tome qui conta da tombe du sua trône du vida, Seigneur, que ele prenne tome soin de votre conta vie, do seu ser, que você seja prenne soin de votre être, apaixonado pelo que vous Espírito soyez Santo do Senhor amoureux de l'Esprit e Saint se de Dieu, permita ser guiado que vous por ele, permettrez d'être guidé par lui, para que você, vivendo pour por ele, qui, en vivant par lui, andai nele, em vous nome de avancez avec lui. Jesus. Amém? Louve a Deus conosco.